Olá, bom dia. Terça-feira, dia 7 de janeiro, o Noticidade Manhã já está no ar e hoje recheado de assuntos referentes ao trânsito. Teve bloqueio ontem na rodovia Raposo Tavares, foi uma manifestação por conta da morte de uma mulher no local. Manifestação também em Ibiúna. Ex-funcionários do transporte público protestam contra a prefeitura por conta da empresa que assumiu o serviço na cidade. A gente fala também de solidariedade. Sorocaba arrecada donativos para moradores lá do Espírito Santo. Aproximadamente 40 mil pessoas ainda estão fora de suas casas. Tudo isso daqui a pouquinho. A gente fala agora com o motorista da região. Vamos às informações do trânsito. São 7 horas e 3 minutos. O Pedro Leão já está ao vivo aqui com a gente para passar todas as informações do trânsito. Como que está o trânsito em Sorocaba e também na região, Pedro? Bom dia. Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle Operacional da URBS, onde nós temos acesso às imagens de monitoramento da cidade. Olha só, temos aqui a imagem do primeiro telão, a Avenida General Carneiro com Cônego Teixeira. Podemos ver um trânsito mais carregado no sentido centro da Avenida General Carneiro. São esses carros que estão descendo a avenida. No sentido contrário, quem pretende seguir em direção à rodovia João Leme dos Santos e à rodovia Raposo Tavares não vai encontrar problemas agora pela manhã. Já nesse segundo telão aqui temos um cruzamento importante da zona norte de Sorocaba, Avenida Itavuvu com Ipanema. Ali onde os carros estão saindo agora do semáforo é o sentido centro da Avenida Ipanema, que é o sentido mais carregado, no sentido bairro. O motorista segue sem problemas. E no último telão temos aqui a Praça Dom Tadeu Strunk, na Avenida Dom Aguirre. Veja que o movimento de carros é grande, dos motoristas que vêm do Campolim, vêm da Raposo Tavares e também de Votorantim. Esses motoristas pretendem acessar o centro de Sorocaba, a Castelinho e também a região ali do Parque das Águas. Bom, e ontem em Sorocaba, uma idosa de 74 anos foi atropelada no Jardim Parada do Alto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade. E agora falando da situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontram dificuldades na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. Porém, ontem à noite, centenas de manifestantes fecharam a rodovia Raposo Tavares na altura do quilômetro 69 em Mairinque. Eles pediam mais segurança na estrada depois que uma mulher foi atropelada no trecho. Vizinhos e parentes da vítima usaram galhos e um sofá para fechar a rodovia às 7h30 da noite. Provocaram quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da Raposo Tavares. Moradores do bairro Roda de Carroça estavam indignados com a morte da moradora Valéria Dias, de 25 anos, atropelada na tarde desta segunda-feira. Valéria foi atropelada ao voltar do trabalho, enquanto estava no acostamento naquele trecho da rodovia. Ela foi atingida por um carro que seguia no sentido interior. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmam que o motorista parou para prestar socorro. Este primo da vítima passou pelo local instantes depois do acidente. Eu estava vindo de Alumínio, faz 10 minutos antes a ambulância passou perto de mim ali e na hora que eu cheguei ali ela estava deitada. O pessoal massageando ela. Aí eu cheguei, perguntei até para um policial, não sei o nome dele, começou a massagear, mas ele falou assim, ela está tentando reanimar, mas não conseguia. Valéria foi socorrida no pronto-socorro de Alumínio, mas não resistiu. Os moradores decidiram então bloquear a via. Eles contam que os acidentes são comuns nesse trecho, principalmente por ser um ponto de parada de ônibus. Não é o primeiro acidente que acontece aqui, já são outros, se não me engano foi 8 acidentes que aconteceram aqui, neste lugar, e não tem melhorias. Os manifestantes pedem passarelas e redutores de velocidades no trecho de velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Para liberar a via, eles queriam conversar com um representante da concessionária que administra a rodovia, com a presença da imprensa. Nós queremos um acordo com ele aqui, que ele garanta que ele vai começar essa obra aqui, ou ver o que vai fazer rápido. Isso tem que ser uma discussão técnica, como eu disse, né, dentro de um cronograma. Nós vamos abrir todas as possibilidades e juntos desenvolver aqui algo que seja bom para todos. A rodovia foi liberada, quase 3 horas depois do início do bloqueio.
E uma reunião entre familiares da vítima e representantes da concessionária que administra esse trecho da rodovia Raposo Tavares está prevista para hoje, às 5 horas da tarde, em Barueri, na sede da concessionária. O motorista que atropelou Valéria deve responder por lesão corporal por enquanto e depois, no fim do inquérito, pode ser indiciado por homicídio culposo. Ele foi liberado da delegacia. Um recado aos moradores de Tietê. Agora há pouco, um caminhão ficou enroscado na fiação de um poste na entrada do bairro Terras de Santa Maria. De acordo com a Guarda Municipal, por conta do acidente, a rua Doutor José Joaquim de Toledo está sem energia e a entrada do bairro está bloqueada. Lembrando que neste bairro funciona um posto de saúde. Por conta dos danos, o motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia. Olha, a confusão em Ibiúna. Ano passado, a cidade viveu alguns períodos na incerteza de quem assumiria a prefeitura depois de decisões judiciais. Agora, os moradores começam 2014 com outra mudança polêmica: a empresa de transportes coletivos que presta serviços ao município. Entenda melhor essa história na reportagem. Ao menos 70 funcionários da aviação Raposo Tavares se reuniram em frente à prefeitura. Eles reclamavam da rescisão do contrato emergencial com a empresa, realizado no dia 26 de dezembro. Desde o começo deste mês, quem assumiu foi a Aviação Cidade de Ibiúna, que até setembro do ano passado era responsável pelo transporte. Ela foi proibida de prestar o serviço pelo ex-prefeito Fábio Belo, porque estaria atrasando o pagamento dos funcionários. Agora, os mesmos trabalhadores que trocaram a Aviação Ibiúna pela Raposo Tavares não querem voltar a trabalhar para a empresa anterior. Com respeito ao trabalhador, certo? Fundo de garantia, tem pessoal que tem 8 anos, que tem 4 anos depositado, o resto... Tem família, tem filho, chega no dia do salário e o salário não sai no dia. De acordo com a prefeitura, a rescisão com a Raposo Tavares foi feita porque o contrato original teria sido extraviado da administração municipal. O documento foi perdido na última troca de prefeitos que ocorreu no fim do ano passado, quando Fábio Belo teve a liminar que o mantinha no cargo cassada e o professor Eduardo reassumiu o posto pela segunda vez no ano. Quando a administração de Ibiúna conseguiu reaver os papéis, descobriu que a aviação estaria descumprindo o contrato. Diante das exigências que estavam escritas no contrato e que não estavam sendo cumpridas, contrato esse assinado entre eles e a prefeitura, diante das exigências lá, eles disseram que seria inviável a fazer a operação como estava lá, no caso, proposto. E aí decidiu-se por fazer uma rescisão amigável, ou seja, de ambas as partes. Outro ponto para a quebra de acordo teria sido a reclamação dos moradores sobre o atendimento prestado pela antiga empresa. Porém, para a população, a atual é que está realizando um mau serviço. 2 ônibus quebrados. Faz 1 hora que nós estamos esperando aqui, até agora nada. Não tem freio, não tem extintor, às vezes até fumaça sai desses ônibus aí, ó. Para o professor Eduardo, a prefeitura está de mãos atadas, já que a atual empresa de transporte público foi a única que se candidatou para o contrato. Foram chamadas empresas da região, que operam um sistema de transporte aqui nas cidades da região, Piedade, São Roque, enfim, e aí isso foi apresentado, né? E as empresas não se interessaram. O chefe do executivo afirma ainda que um projeto de mobilidade urbana deve ser elaborado para a cidade. Nós faremos isso, o prazo é de 120 dias e queremos concluir o mais rápido possível para podermos fazer a licitação do transporte público do município e aí sim podemos, né, ter uma qualidade, né, porque contratos emergenciais não dão qualidade a nada, na verdade. Enquanto isso, os motoristas da antiga empresa não sabem qual o destino os espera. Se tu vai saber, eu que pergunto como é que faz, quanto? Pai de família, avô, que nós sustentava a casa nossa. Tique atrasado, salário atrasado, tudo atrasado. E quando recebemos, os juros já pegou nós de jeito e acabou o pagamento. Então tinha que resolver isso, né? Tem que resolver logo. Nossa equipe entrou em contato com a empresa Aviação Cidade de Ibiúna por telefone e por e-mail, mas até agora não tivemos retorno. Também entramos em contato com a assessoria jurídica da Aviação Raposo Tavares e até o fechamento dessa edição também não recebemos respostas. Vamos falar agora das notícias que são destaque no Brasil. É a conexão com o SBT Manhã. Patrícia Rocha.
Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta pelo pai dentro de casa, enrolada em um lençol. O suspeito de cometer o crime é o noivo da vítima. Os detalhes com Larice Neves. Janaína da Silva Evangelista tinha 25 anos. A auxiliar de produção foi morta com um golpe de faca na nuca. Ela foi encontrada pelo próprio pai na casa em que os dois moravam aqui mesmo em Mauá. Ela estava enrolada em um lençol embaixo da cama. O acusado do crime é o noivo de Janaína, Sandro Salles, de 27 anos. Ele chegou a confessar o assassinato para policiais, mas aqui na delegacia ele preferiu manter o silêncio. Mesmo assim, vai continuar preso e vai ser indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, no caso ciúmes. De Mauá, Larice Neves para o SBT Manhã. Um vigilante noturno foi morto a tiros em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A polícia militar foi chamada por moradores que ouviram os tiros. Quando os PMs chegaram, já encontraram Evilane Monteiro de Moura, de 49 anos, morto. O corpo dele estava ao lado da moto e da guarita que trabalhava no Jardim Beatriz. Segundo familiares, a vítima pode ter sido alvo de acerto de contas por causa da morte de um criminoso na semana passada no mesmo local. Até o momento, ninguém foi preso. Segue em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba um mecânico de 52 anos que foi agredido com machadadas pelo próprio sobrinho, que tem problemas psiquiátricos. O caso foi no bairro São João Velho, em São Roque. Segundo a polícia, o jovem de 24 anos está preso em uma cela separada na cadeia da cidade e deve ser pedida à justiça a internação dele em uma casa psiquiátrica. Ainda em São Roque, vândalos invadiram uma escola no bairro Juca Rocha. De acordo com os funcionários, várias portas da instituição foram arrombadas. Os armários foram abertos e tudo foi revirado e jogado no chão. Vidros, computadores, além de celulares e radiocomunicadores foram quebrados. Os vândalos também entraram no ginásio da unidade e arrombaram vestiários. Ainda de acordo com a direção da unidade, nada foi roubado. No prédio não há câmeras de segurança. Um boletim de ocorrência foi registrado. 7h21, um homem foi detido suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos no Jardim Santa Lúcia, em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, depois de o suspeito tentar estuprar a menina, a esposa dele tentou socorrer, mas o homem a agrediu com tapas e ameaçou as duas de morte. Ainda segundo a PM, depois ele foi até a casa da enteada e também a ameaçou de morte. Foi elaborado um boletim de ocorrência de flagrante de estupro, agressão e ameaça. O suspeito permanece à disposição da Justiça. O clima continua abafado e pode chover hoje na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas ficam entre 31 graus entre 20 e 31 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Mesma previsão para Votorantim. Porto Feliz registra a mínima de 21 graus. Capela do Alto tem mínima de 19 e a máxima não passa dos 31 graus. Olha, quem ainda sofre por conta das chuvas são os nossos amigos lá do Espírito Santo. Por isso, associações de todo o país arrecadam donativos para enviar ao estado. Em Sorocaba não é diferente não. Afinal, ainda são aproximadamente 40 mil famílias que seguem fora de suas casas. Pedro Leão, como funciona essa arrecadação aqui em Sorocaba? Olha, Nolan, desde o início da semana estão sendo arrecadados produtos de higiene e de limpeza para 3 cidades do estado. E os detalhes eu converso agora com a Sheila Katzer Bovo, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Sheila, por que só esses itens estão sendo arrecadados? Bom dia. Bom dia. Nós estamos fazendo essa campanha a pedido de um sorocabano que atualmente mora em Serra, no Espírito Santo. E segundo ele, a Defesa Civil o informou que os itens necessários no momento para essas cidades são os itens de limpeza, como baldes, tudo que é de limpeza para se fazer após as inundações. E os produtos de higiene?
Os produtos de higiene também, porque eles são perdidos com a água. Fraldas descartáveis, além de botas, esguichos, né? Mangueiras para limpeza do barro, vassouras, rodos, cloro, muito cloro, sabão em pó e também materiais de higiene, como sabonetes, pastas, etc. Além das doações, vocês estão precisando de voluntários, é isso? Exatamente, tanto para trabalhar na sede da Guarda Mirim, que é a nossa grande parceira, como também na arrecadação desses itens entre seus amigos, entre seus vizinhos e levá-los até a sede da Guarda Mirim na rua Saliba Mota 260. Quando as arrecadações serão enviadas ao Espírito Santo? Quando termina a coleta de arrecadações? Nós estaremos recebendo até sexta-feira, às 17 horas, e pretendemos mandar até segunda-feira. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E para contribuir com as doações ao Espírito Santo, basta levar o seu produto de higiene, seu produto de limpeza para a sede da Guarda Mirim, que fica na rua Saliba Mota, número 260, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nolan. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas suas informações de hoje. Tem que ajudar mesmo, né? Quem precisa. Obrigado. E olha agora um recado para os moradores do bairro Genebra, em Sorocaba. Por conta da manutenção na rede de energia elétrica, o abastecimento de água no bairro vai ser interrompido hoje, do meio-dia até as 4h30 da tarde. O SAI orienta que os moradores economizem água. 7 horas e 29 minutos. Para quem pensa em comprar um carro zero, 2014 começou com diferenças nos preços por conta do aumento do IPI divulgado pelo governo federal. Algumas concessionárias da região ainda seguram os preços para não perder as vendas e muito menos os clientes. Laércio veio com a família para pesquisar o preço de um carro. Está na dúvida se o aumento do IPI já vai pesar na compra de um 0 quilômetro. A gente está vendo como se eles vão manter, como é que vai ser. Eu vou estar conversando agora com o vendedor aí, ver como é que dá para negociar. Se aumentar um pouquinho fica mais complicado. Fica mais complicado, mas a gente tem que se encaixar, né? Tem que dar um jeito. O imposto sobre produto industrializado subiu já no primeiro dia do ano. Na prática, é a montadora que banca o IPI, só que ela repassa o valor para a concessionária, que, por sua vez, acaba cobrando do consumidor final. Eduardo vai pagar um pouco mais porque prefere comprar um carro zero para a empresa dele em Campo Limpo Paulista. Infelizmente, está aí o IPI aumentando novamente, né? Mas ainda assim, pela manutenção do carro, a gente utiliza o carro em torno de 50 mil quilômetros por ano. Então a gente acaba ganhando com manutenção no veículo. O governo usou a redução do imposto como uma forma de impedir demissões na indústria e de incentivar o consumo. Agora, a taxa volta ao valor antigo de maneira gradual. Haverá um novo reajuste no dia 1º de julho. Vai funcionar assim. Para os carros 1.0 Flex, os movidos a álcool ou a gasolina, a alíquota que era de 2% subiu para 3% e no segundo semestre irá para 7%. No caso dos veículos com potência entre 1.4 e 2.0 Flex, a taxa foi de 7% para 9% e subirá em julho para 11%. Para os utilitários de carga, o IPI de 2% passa para 3%. As lojas de carro tentam vender agora os carros que ainda têm o IPI reduzido. Nesta concessionária, o movimento tem sido grande. Mesmo com o futuro aumento nos preços, o proprietário da rede de lojas acredita que as vendas de carro zero devem se manter por conta do otimismo do consumidor. Tanto para o concessionário quanto para o cliente, eu acho que a diferença é muito pequena. 1% no valor de um carro hoje médio de 30 mil reais, entre 30 e 40, é de 300 reais, 400 reais no valor do carro. Isso aí muitas vezes é absorvido pelo próprio concessionário ou pela própria montadora. Mas este economista não está tão otimista. Ele acredita que as vendas devem cair, não só pelo IPI. O consumidor já está meio endividado de uma maneira geral. Esses fatores são mais inibidores do que o próprio aumento do IPI. Mas o aumento do IPI também é um fator inibidor. Ele explica que a melhor opção de compra por conta do preço e do IPI é adquirir o usado, e não necessariamente de 2013. Um carro muito novo hoje não é grande vantagem. Ele aumenta seguros, ele aumenta impostos de uma maneira geral, as revisões, etc. e tal. Um carro de meia idade talvez seja o ideal para quem não quer ter muito gasto com isso.
Agora a gente fala do número de feriados deste ano. Por enquanto, são 16 datas, incluindo os pontos facultativos. E o número pode aumentar ainda mais se o governo adotar a Lei Geral da Copa, que prevê folga nos dias de jogos da seleção. A população comemora, o comércio nem tanto. O recesso de fim de ano mal terminou e já tem gente pensando na próxima folga. Uma praia, nesse calorão que está agora no Rio, deve cair bem sim. Só que dos 9 feriados nacionais deste ano, apenas 5 são em dias úteis. O de Ano Novo, que já passou, a Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho e o Natal. Os outros caem em fins de semana. Ainda há os feriados municipais e estaduais que variam de acordo com cada região. Mas muita gente não gostou dessa notícia. O ideal seria se fosse durante a semana, né? Sem dúvida. De folgar. Com certeza. Se você ficou chateado porque acha que vai descansar menos em 2014, ainda é cedo para reclamar. O Ministério do Planejamento estuda a possibilidade de haver mais feriados este ano, durante todos os jogos da seleção na Copa. E se depender da matemática do futebol, o país pode bater um recorde, pelo menos no número de folgas para os brasileiros. Somados os 3 jogos da primeira fase, ainda haverá mais 4 se o Brasil chegar à final. Nesse caso, serão 16 feriados nacionais durante o ano. A proposta já tem até torcida. O brasileiro é muito fanático do futebol e mesmo quando seja feriado, todos irão parar. Quem não vai gostar são os comerciantes, né? E não vão mesmo, eles dão o cartão vermelho para a ideia. Qualquer feriado sempre é nocivo, porque é um dia de perda de venda, perda de faturamento, e aquela perda da venda daquele dia você não recupera mais. É um gol contra para a economia brasileira. Só no estado do Rio, um dia de comércio fechado custa R$1 bilhão. Não dá para agradar todo mundo. Participe dos nossos telejornais, entre em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, 13h, no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau.